Uma coisa que eu achei curiosa é que no livro o senhor faz muita referência a dois autores, né, que são muito importantes e tiveram uma grande influência para mim especificamente, que é o Clausewitz e o Rousseau. E especificamente o Rousseau, achei isso curioso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produção desses dois, por que eles são importantes, por que um militante de esquerda tem que estudar Clausewitz e Rousseau. Obrigado. O Rousseau é o criador do sistema moderno de pensamento. Todo aquele processo que vem do Renascimento até a Revolução Francesa desemboca no Rousseau. Porque houve aquela construção gradativa da mudança do herói. Quem é que toca a sociedade? Quem é que faz a história? Na Idade Média, quem fazia a história era o cavaleiro, era o desdichado, era o cara montado no cavalo com uma lança, que não tinha direito à herança na casa dele, então ele saía em busca de outro território para conquistar uma propriedade para ele. Essa mentalidade ela foi erodida pelo humanismo renascentista. O que o humanismo renascentista vai fazer é aquilo que foi feito no Baixo Império Romano. Vai criar outro tipo de herói. E esse tipo de herói é um pequeno burguês. O pequeno burguês, ele substitui o cavaleiro andante como herói da sociedade. Portanto, ele viabiliza ideologicamente, no sentido de ideologia social, a ascensão do capitalismo. Porque o pequeno burguês é o pequeno proprietário, é o artesão, é o cara que faz um sapato, é o cara que cria uma verruma, é o cara que faz uma serra, funde um metal. Então, a pessoa que está ali num trabalhozinho de formiga, milhares de pequenos burgueses que fabricam a história do povo europeu. Então, o que essa literatura descobre, a literatura iluminista, é que o herói da sociedade é o pequeno burguês, não é o dono do castelo, não é o senhor feudal, não é o nobre. É o indivíduo que está ali passando a lixa no fundo do quintal, batendo no couro para fazer uma bota, etc, etc. Então, isso dá uma transformação, porque os ingleses criaram no século XVIII a literatura romântica, que é retomada lá do Baixo Império Romano, em que o herói da história é um pequeno burguês. E como os ingleses apresentam isso? Como eles não conseguiram romper com a monarquia, eles apresentam esse pequeno burguês sob a forma de uma pessoa que vive numa casa, que vive numa fazenda, que vive num sítio, que vive numa cidadezinha, e ele tem uma porção de méritos, ele faz uma porção de coisa. No fim da história, ele consegue ficar com a moça que é de uma condição social superior a dele, e você descobre que ele é um filho bastardo do príncipe, ou do barão, ou do dono da casa, etc, etc, etc. Então ele valoriza o pequeno burguês, mostrando que ele descende da aristocracia. O que acontece com o Rousseau? O Rousseau, ele pega essa ideia do romance, que é isso que nós estamos falando, e cria o herói pequeno burguês, que não descende do aristocrata. Ele cria o pequeno burguês, que é o pequeno burguês. É o cara que está lá na aldeiazinha dele, batendo martelo a vida toda, e é só aquilo. E é esse cara que faz a história. Então, se você vê a Nova Heloísa, você vê a teoria da educação do Rousseau, tudo aquelas obras do Rousseau, ele pegou a literatura inglesa romântica e vinculou com um processo político, porque ele mostra que essas pessoas são as pessoas que vivem na aldeia, vivem na pequena comunidade, e é ali que se forja a nação. A nação é uma sucessão de aldeias, para o Rousseau. E, consequentemente, ela tem que ser governada por esse povo pobre, por esse povo simples, por esse povo que trabalha. Rousseau valoriza o trabalho, valoriza a educação familiar, valoriza o conhecimento da floresta, valoriza a menor transformação do meio ambiente. O homem vive no meio ambiente. O Rousseau disse aquela célebre sentença: eu não conheço nenhuma nação, não conheço nenhuma humanidade que não seja uma humanidade chinesa, uma humanidade francesa, uma humanidade iroquesa, uma humanidade inglesa. A humanidade só existe como concreto. Não existe humanidade como abstrato. Não há valores universais.
O que existe são pessoas que têm que viver a sua vida e viver a sua vida de forma plena, de acordo com seus sentimentos, com aquilo que ela sabe fazer e de acordo com uma modéstia, uma humildade que o torna sujeito da história, porque ele é o povo construtor da história. Daí que, no plano político, Rousseau conclua que a democracia é o governo direto do povo e que os elementos eleitos que representam o povo, eles só representam o povo. Ele chega a dizer que os colégios eleitorais que governam a sociedade, eles só funcionam quando o povo não está em assembleia. Quando o povo se reúne em assembleia, esses órgãos não têm poder mais nenhum, porque o povo é que delibera. Quem governa o mundo é o povo em assembleia. Isso seja uma aldeia ou uma nação de 10 milhões de habitantes. Tem que se criar um esquema em que o povo vá lá, vote e escolha os governantes, e os governantes fazem o mandato do povo. Essa é a verdadeira democracia, é o pensamento de Rousseau. Rousseau, ao mesmo tempo, o pai da democracia burguesa, é o pai da democracia popular, ele é o pai do movimento socialista, ele é o pai do movimento trabalhador, porque ele está com todas essas virtudes na sua literatura, na sua concepção, na sua filosofia. O Rousseau é o construtor da teoria do homem novo. Ele diz naquele livro dele extraordinário, que se chama Confissões, que as pessoas em geral veem como um depoimento deprimente, em que ele fala a verdade. Ele diz, quem é o homem do futuro? É o homem que fala a verdade, é o homem que não mente. E ele, para provar como isso é importante, ele conta as mentiras que ele fez na vida dele. Toda vez que ele fez uma mentira, ele produziu uma desgraça. E o futuro se faz com base na verdade. É o homem novo. O homem novo ele tem que se jogar limpo com o outro. Ele tem que ser igual ao outro numa Assembleia do Povo. Ora, Rousseau é o fundador da democracia, Rousseau, no nosso sentido contemporâneo, é o fundador da democracia, é o fundador do populismo, no sentido positivo de populismo, governo do povo, para o povo e pelo povo, como diz o Abraham Lincoln, e é o fundador, portanto, de uma procura por um mundo melhor baseado na maioria. O Rousseau é o tio, é o avô de todas as teorias socialistas, democrático-burguesas, democrático-populares, etc., que vão aparecer entre 1789, na Revolução Francesa, 10 anos depois que ele morreu, e vão vicejar durante o bonapartismo e depois, na época do Estado restaurado, vão constituir todas as doutrinas socialistas, políticas, democráticas, etc., do século XIX, das quais nós somos herdeiros. Então, Rousseau é importantíssimo. Já o Clausewitz, ele aplica a dialética que ele leu nos textos de Hegel, ele é um contemporâneo de Hegel, e o Hegel faz a crítica do feudalismo, o Hegel faz a crítica do absolutismo, o Hegel faz a defesa do princípio da contradição, o Hegel mostra que tudo que está estabelecido se estabelece contra si mesmo. Uma coisa não existe a não ser que ela se estabeleça contra ela própria. Ela contém nela a própria destruição dela. Então, essa concepção dialética do Hegel, junto com a concepção democrática do Rousseau, fundam o romantismo revolucionário, que é a base de todas as doutrinas revolucionárias do século XIX e do século XX. Porque quando falam no romantismo, você recorda, você vai lá na universidade, só te ensina o romantismo reacionário, aqueles dos castelinhos feudais, da literatura de direita, etc. Mas ninguém fala no romantismo revolucionário. Está em Hegel, está em Rousseau, né? E está em todos aquelas figuras que nós vemos como criadores do movimento socialista do século XIX. Né? Então, muito bem, esse mundo dialético e democrático, ele vai se consolidando como uma teoria e dá no marxismo, na teoria marxista do mundo, na interpretação das contradições do sistema capitalista. O papel da mercadoria como coisa alienada, como coisa anti-humana, né? O homem sendo sujeitado pela máquina, se transformando num apêndice da máquina, é o caso do operário alienado. Ele, em vez de dizer à máquina o que a máquina faz, a máquina diz a ele o que ele faz.
Então, consequentemente, a única finalidade dele é produzir mercadoria, 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 a qual ele não tem acesso. Aquilo tudo é produzido para ser vendido para outras camadas sociais e a sobra para ser destruída, porque ele não vai conseguir comprar aquilo. Bom, essa visão do Rousseau, essa visão do Clausewitz, do Hegel, digo, estão em Clausewitz. Porque o Clausewitz, o que ele faz é que durante 25 anos ele combateu contra Napoleão. Paradoxalmente, Napoleão é o líder do exército burguês mais revolucionário da época. Mas nessa liderança do Napoleão, o que existe de novo é a mobilização do povo comum como soldado. No lugar do mercenário, você convoca o operário, você convoca o camponês para servir no exército. E esse camponês defende a sua pátria. E o Clausewitz aprendeu isso de Napoleão. Ele disse, por que o exército francês é imbatível? Porque o Napoleão sempre tem ideias novas, porque eles representam a revolução. Então nós temos que copiar isso, porque aquele mundo anterior acabou. O mundo da nobreza acabou. O Clausewitz se junta a todo o processo de reforma da Prússia, depois que a Prússia é destruída por Napoleão. E eles constroem uma Prússia que está voltada não mais para o feudalismo, mas para a burguesia. É a Prússia que vai unificar a Alemanha. Se a gente vê nos textos do Hegel, já está tudo previsto ali. A unificação da Alemanha, a cópia do modelo nacional francês, para criar uma nação alemã, etc, etc. E é isso que é o drama das nações subdesenvolvidas. De 1850 a 1950, o que nós vemos é aquela experiência do romantismo alemão, aquela experiência do Rousseau, aquela experiência do Clausewitz, aquela experiência do Hegel, se transformando em projetos de nações pelo mundo afora e criando uma ideia de que é possível existir uma nação independente, sim, cada povo tem que governar os seus próprios destinos, e só depois que esse povo tiver libertado a si mesmo e conseguir resolver os seus problemas materiais, é que a humanidade pode se juntar num bloco único e igualitário, porque se for se juntar antes disso, vai dar naquela maldita escravidão que a gente conhece. Um vai montar no cavalo no outro, como dizia o Weber. Se você permitir que uma nação tutele a outra, uma vai montar a cavalo na outra. Está escrito lá no Max Weber. E o Max Weber não é nenhum radical, é só um observador frio. Então, a importância de Clausewitz, de Rousseau, de Hegel, dos dirigentes todos socialistas, Saint-Simon, Feuerbach, todos aqueles pensadores coroados pelo marxismo, conduz com toda tranquilidade o conhecimento livre, o conhecimento crítico, o conhecimento dialético para uma proposta de mundo onde existe a nação, onde existe a soberania nacional e onde as nações se arrumam sem conflito ou negociando seus conflitos entre si.